vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Salve Maria. Obrigado pelas mensagens aí. Muita gente mandou mensagem para mim ontem, rezou. Deus abençoe pelo carinho de cada um aí, com esse pobre pecador que foi colocado muitas responsabilidades. Pega comigo as Sagradas Escrituras em Lucas 12. Evangelho de São Lucas, capítulo 12. Quero acolher meus irmãos de bandeirantes aí, André, Marcinho, Walter, a dupla dinâmica, mãe e filha. Que bênção, família reunida, glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre a vida espiritual do leigo. Como você, na tua realidade lá de serviço, de dona de casa, de mãe, de vó, de tio, de pais, como viver uma vida espiritual profunda. Porque eu não sei se você sabe, mas você tem um inimigo. Assim como você recebeu um anjo da guarda quando você nasceu, também foi destinado um demônio para te acompanhar e te levar à perdição. E ele não dorme, e eu e você dorme. Ele não descansa, ele não precisa de descanso. Nós não conhecemos a Sagrada Escritura e ele conhece a Sagrada Escritura. Então, como vencer esse inimigo? Um dos grandes ataques hoje, e quem conhece a comunidade, viaja com a gente, a missão, sabe que isso daqui é o resumo da nossa pregação em todos os lugares. Dar consciência ao povo da gravidade do pecado e como combater isso com uma espiritualidade sólida. Dar consciência ao povo da gravidade do pecado. O povo perdeu a noção da gravidade do pecado. Existe uma gravidade no pecado. Existem diferenças de pecado. Existe um pecado que leva à morte eterna diretamente, e um outro pecado que Deus pede para orar. Existem níveis disso daqui. O que é preciso para se salvar? Valendo um escapulário, para quem não é da comunidade e nem passou pela comunidade. Só uma coisa é necessário para você se salvar. O que é necessário para você se salvar? Você já passou. As crianças não. Não. Só uma coisa é necessária: estar em estado de graça. Você pode se arrepender, você pode estar jejuando, você pode estar... Meu irmão, a pão e água, se você estiver em pecado mortal, você não vai para o céu. Então, uma só coisa é necessário para você se salvar. O que é? Estar em estado. Você vê que isso é uma crise no católico, no cristianismo. Falar do protestantismo então piorou. Mas vamos lá, você achou Lucas 12 aí? Sim ou não? Sim. Vamos para o versículo 47. Vamos pegar do 40 já, porque não perdeu o costume. Estais, pois, preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Estais o quê? Estais o quê? Preparado. Depois do que eu te falei, ia estar o quê? Eu fui pregar em Siqueira Campos esses dias, 2 semanas atrás, dar uma formação para a comunidade, e foi nessa pegada aí, um pouquinho pior a pregação. E aí eu vi que não dava mais para pregar, eu parei, que a galera já estava ali, o copo já estava cheio, e eu fiz uma partilha ali. E eu vi que tinha um rapaz lá, um homem, né, assim, de uns 40 anos, que ele não estava concordando com a pregação. E quando eu fui separar os grupos e voltei, aí eu comecei ao contrário, né? Sempre a gente é um janeiro, dezembro. Comecei por dezembro e ele estava de pé. Eu falei, vem você, irmão.
E antes de passar a palavra eu falei assim, tudo que eu falei aqui estava embasado nas Sagradas Escrituras, tudo que eu dei aqui eu fundamentei na palavra e na vida dos santos. Não basta uma pessoa vir aqui e falar que eu aceito crítica, né? A minha esposa está aí, as crianças estavam aí. Eu aceito crítica, eu aceito que não concorde com a minha pregação, contanto que também embase a crítica nas Sagradas Escrituras ou no Catecismo da Igreja. Porque tudo que eu falei aqui, se você não concordar, você não vai concordar com a Bíblia, não comigo. E aí ele começou assim, que ele achou que foi muito pesada a pregação, ele fala assim, pelo que ele pregou aqui, eu já estou condenado ao inferno. Porque eu acho que eu sou uma pessoa que não rezo. Mas o que adianta eu rezar igual as pessoas ficar rezando, e aí vai fazer mal para os outros? Resumindo, ele falou uma opinião dele. A tua opinião, eu vim aqui para pregar minha opinião, não interessa, cara. Eu posso falar coisas belas que eu acho, mas o que Jesus falou? E é aqui que ele disse: perseverai até o fim, porque existe uma porta larga que uma galera está indo e existe uma porta estreita. No versículo 41 em diante ele vai falar do céu. Na mesma passagem ele vai falar do céu, do inferno e do purgatório. Não era a passagem que eu quero, é o 47, mas vamos lá para você entender esse contexto. Versículo 41. Lá vem o Pedrão, vamos ver o que ele vai falar. Disse-lhe Pedro: Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: qual é o administrador sábio e fiel, que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo, o seu salário, em outras palavras? Versículo 43. Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, lhes confiará todos os seus bens, o céu. Fala comigo, glória a Deus. Quem que vai ser feliz? Aquele que proceder conforme ele quer. E ele, quando ele chegar, ele achar essa pessoa, ele vai confiar todos os seus bens. Qual que é os bens dele? Dinheiro? Carro bom? Não, o reino dele é outro. Quem ganhar esse reino vai tocar em tudo aquilo que é dele. É que nem na comunidade aqui. A partir do momento que a pessoa vem para a comunidade, todos os bens que a comunidade tem é dela. O carro que a gente tem, se o cara tiver carteira e ele precisar usar, é de quem? É assim ou não é, Zé? Devia ficar brigando por causa de carro, por causa de... Tá ali, a comida que tá ali é de quem? É de todo mundo. Chega a roupa aí, a roupa já é mais difícil, né? Porque uma é assim, outra é assada, mas tá ali a dispor. Então Jesus garante isso. Versículo 45. Mas se o tal administrador imaginar consigo: meu senhor tardará a vir, e começará a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará aos destinos dos... Opa, existe um destino para aqueles que não são fiéis. Qual que é esse lugar? Inferno. O servo que apesar de conhecer... Olha o purgatório aqui, ó. O servo que apesar de conhecer a vontade do seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais há de se exigir. Então nós vemos que existe um grau aqui de destino. Você vai falar assim: Guilherme, você não me convenceu. Vamos lá para 1 João 5, que tem uma passagem ainda mais clara. 1 João 5, lá no final, antes do Apocalipse, vai vendo. Eu queria muito que você pegasse essa passagem para você ensinar, porque
porque nós estamos atendendo muitas pessoas aqui, graças a Deus. As pessoas têm vindo buscar ajuda, acompanhamento. Eu tenho feito uma novena agora com o pessoal. Então são 9 dias, durante 9 semanas, a pessoa traz uma causa, às vezes é casal que tem vindo, e a gente tem feito essa novena, e tem dado muito fruto, graças a Deus. E as pessoas vocês são muito questionados lá fora. Hoje eu atendi uma pessoa que o matrimônio dela foi destruído, e aí ela está agora destruída, foi casada na igreja, infelizmente houve ali uma situação, não está morando com o casamento foi destruído, mas ela, conhecendo a verdade, ela quer viver a castidade. Só que ela foi num lugar, e uma pessoa que não é da igreja, que mexe com coisa errada, com espiritismo, que ela sabe que essa pessoa arrancou o marido de uma outra pessoa que era casada, foi questionar ela, e pegou uma palavra da Bíblia, Mateus 16:18, falou para ela: não, mas está escrito na Bíblia, aquilo que desligar na terra está desligado no céu. Então o juiz desligou teu casamento aqui na terra. Olha só a pressão, como que o diabo é esperto. Aquilo que o juiz desligou aqui na terra está desligado no céu. Ô meu irmão, Deus fala isso para o apóstolo Pedro. Aquilo que você, como papa, como chefe da igreja, desligar aqui na terra está desligado no céu. Então um casamento que existe uma situação para lutar pela nulidade, que não existiu, foi casado na igreja. Pode falar, Tia Eli? Tia Eli viveu isso daqui, foi lá num processo jurídico e a igreja determinou: esse casamento não existiu por causa de alguns motivos. Não é qualquer coisinha, não é por causa de traição, é coisa grave. Por exemplo, se eu caso com a Thaís e eu escondo que eu tenho uma perna maior que a outra, uma doença, eu escondo algo e eu levo isso para o casamento, eu menti, ela não sabia disso. Por exemplo, eu tenho ciência que eu sou infértil e eu não falo isso no namoro. Aí eu caso e ela descobre isso, ela tem direito, a igreja tem direito de falar que foi nulo. Tem eles fatores. Tem algum aí, Danilo, que você lembra de caso aí que dá nulidade? Então é coisa séria, é para isso. E aí a pessoa fala assim, mas a igreja não tem essa autoridade. A igreja não tem essa autoridade. Foi o que a pessoa falou. Ela falou: mas por que você está vivendo isso? Porque eu quero viver os mandamentos da igreja. Eu sei que é difícil, mas eu quero poder comungar o corpo de Cristo. Ela falou: não, mas isso daí é invenção da igreja. E aí, como que você ia sair dessa? Ela usou uma passagem bíblica para falar, a pessoa não conseguiu argumentar. E a pessoa que... Como que eu vou sair disso? A igreja o catecismo é uma invenção humana. Meu irmão, quem que dá autoridade? O que a Bíblia fala? Pega comigo. Vou mostrar para vocês. Isso daqui fez muito pastor converter. Quando os caras pegavam essa passagem para mostrar aonde está a autoridade. O que a Bíblia não fala que a autoridade está na Bíblia. E é o que eu vou te mostrar aí. 1 Timóteo. 2 Timóteo. Depois nós volta pro João. Marca aí. Vocês não cooperam achando que vocês estavam catequizados aqui. Tá aqui, meu Deus do céu. Falar igual o meu irmão de Brasília. Meu Deus do céu. 2 Timóteo. Primeira Timóteo 3. Que 2 Timóteo 3 fala da Bíblia também, mas é essa que eu quero pegar. 1518, corre lá. O que a Bíblia fala? Onde que está a autoridade? Quem está acima até das Sagradas Escrituras? Porque nunca a igreja vai contradizer aquilo que está na Bíblia. Nunca, jamais, meu irmão. 1 Timóteo 3, 1518.
Amém ou misericórdia? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Nossa Senhora, você tá apanhando aí, velho. Essa passagem aqui, 1 Timóteo 3, versículo 15, presta atenção. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a de Deus vivo, coluna e sustentáculo da... Aonde que está a verdade? Aonde que está a verdade? É na igreja, meu irmão. É a igreja que tem essa verdade. Se ela falasse isso para essa pessoa, mas a autoridade está na igreja e é a própria Bíblia que fala. Isso daqui, meu irmão, fez milhares de pastores dos Estados Unidos, quando os alunos iam defender tese, que eles pegavam essa passagem e falavam, mas a Bíblia fala outra coisa. Porque eles falam somente a Bíblia, nós acreditamos somente na Bíblia, só na Escritura, mas a Bíblia não fala que é a Bíblia que tem toda a verdade. Então, por exemplo, João 6, não precisa pegar, Jesus fala, a minha carne é verdadeiramente o que? Uma comida, o meu sangue é verdadeiramente o que? Uma bebida. Se os caras são da Bíblia, por que eles não acreditam nessa passagem? Eu podia ficar falando um monte de coisa que tem na Bíblia que eles não acreditam. Uma delas era o anticoncepcional, porque os caras, os pastores, nem eles falam que vivem da fé, mas não vivem. Eles não têm fé nem para ter aquilo que Deus pediu. Estou falando dos grandes, dos que estão lá em cima no púlpito, passando oferta. Eles vão querer ensinar nós, cara. Mas não é isso a pregação. Vamos lá para 1 João 5, versículo 16. O grau de pecado. Nós estamos entendendo isso daqui. Existem pecados que levam à condenação, existem pecados que não. 1 João 5,16. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, o que é isso? Pecado venial. Reze e Deus lhe dará a vida. Pega ela, JC. Esse barulho é bom, de quem está com fome procurando. Isso nós dá uma... Essa pediu a Bíblia de presente, essa tem moral na casa. Se alguém vê seu irmão... Sei lá, isso é um detalhe, depois nós vemos. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a... Há pecado que é para a morte. O que é isso? Pecado mortal. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então aqui nós vemos duas diferenças: um pecado venial e um pecado mortal. Esse pecado mortal é aquele que eu tenho que me afastar, lutar com toda a força da minha alma para não estar perto dele. Porque se ele vier me visitar, como que ele vai vir me visitar? Ou com a morte, ou com a sua segunda vinda. Beleza. 1 Coríntios 11, vamos lá. Primeira Coríntios 11. Versículo 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. É o apóstolo Paulo que está escrevendo aqui. Ele não estava na Santa Ceia. Ele recebeu do Senhor de que forma? Uma revelação. Ele viu Jesus celebrando a missa. Ele foi levado até segundo a Santa Catarina de Sena. Ele foi, nos 3 dias que ele fica cego, ele tem os 3 anos de evangelização que Jesus caminhou com os apóstolos. Então ele tem calibre para falar isso daqui. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Fala para nós então, o que ele te falou? 2 pontos. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é. Rapaz, imagina, meu Deus, a pessoa poder falar isso. Olha o que é o mistério sacerdotal.
o sacerdote pegar o pão ali e ele falar: isto é o meu corpo, e transformar aquele pedaço de pão realmente no corpo de Cristo. Isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25: do mesmo modo também, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, toda vez que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais da morte do Senhor até que venha. Portanto, presta atenção, é essa palavra que eu quero: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Sabendo agora que existe uma diferença de pecado venial e mortal, o que é comungar indignamente? Comungar? Pecado mortal. Versículo 28: que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria. Olha que palavra dura. Santo Efrem chega a dizer assim, quem se aproxima da comunhão em pecado mortal, comunga Jesus e o Satanás. Jesus para ser sacrificado e ofertado para Satanás novamente. É dois sacrifícios que acontecem ali. Versículo 30: essa é a razão, porque entre vós há muito adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperais uns pelos outros. E aí ele vai falar de comida. Por que eu estou falando isso daqui, irmão? Para te afastar da igreja? Para te afastar da comunidade? Não. É só para a gente ter consciência. Se você se encontra numa condição dessa, como eu me encontrei quando me aproximei. Quando Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é porque isso, nós vamos se aproximando, Ele vai dando conhecimento, e aquilo que eu era ignorante, aquilo que eu ignorava, não tinha o conhecimento, agora eu tenho conhecimento. Tendo conhecimento, o que eu faço? Se eu estou numa realidade dessa, eu vou me afastando, eu vou evitando as ocasiões de pecado. Por quê? Porque isso é muito grave. Não é uma brincadeirinha de criança. Não é um dado que a gente joga aqui. Não, nós estamos te dando uma base daquilo que Jesus falou: céus e terras passarão, a minha palavra não passará. Está na Bíblia, está no catecismo da igreja. Como que eu faço então, Guilherme? Eu estou numa situação dessa, ou eu não estou numa situação dessa, mas eu quero amar verdadeiramente a Deus, que é o tema da minha pregação. Nós estamos concluindo o curso da consagração à Nossa Senhora, e algumas pessoas até de fora me ligaram: mas eu vivo numa situação de pecado, Guilherme, eu posso me consagrar ou não? Eu tenho testemunho na comunidade de pessoas que se consagraram a Nossa Senhora. Porque o que você precisa fazer para se consagrar, Virgem Maria? Ler o tratado, ou fazer um curso, ou ali ter uma catequese sobre aquilo. E a pessoa comprou o livro e ela fez. E várias, não são poucas pessoas, que estavam afundados num pecado grave, gravíssimo. Nossa Senhora entrou na jogada e foi dando força para essa pessoa ir abandonando coisas difíceis, desde viver amigado, desde uma situação promíscua. A partir do momento que há o que o diabo quer? Que a minha pregação te afaste de Deus. O que Deus quer? Que a verdade te liberte. Você vê que existe a mesma palavra. Se ela for entendida de uma maneira diabólica, ela vai te afastar. Mas a mesma palavra que dói, eu sei que dói. Quando a gente está no erro e alguém vem e tira ali o esparadrapo da ferida, lógico que dói. Mas Ele prometeu que através da verdade a gente seria
Adianta eu ficar adocicando uma mensagem e no final dos tempos Deus mostrar ao povo que Ele trouxe aqui e falar: essa galera tudo foi condenada, porque eu levei lá para vocês pregar a verdade, vocês não tiveram coragem. Aí eu e você ir ter um rincão enorme lotado de pessoas, mas só falando aquilo que não é coerente com a palavra. E aí, então beleza, Gui, como então dar um passo concreto? Como ter uma espiritualidade que é possível na tua realidade vivê-la? Romanos 12. O sacerdote, quando ele faz um sacrifício, ele oferece o pão e o vinho. O que eu e você é chamado a ofertar a Deus? São Paulo vai responder aqui. Qual que é a nossa oferta? Qual que é o nosso sacrifício para Deus? O que ele espera do Andrezão lá no Sicredi, do Márcio lá no clube, da Maria Helena lá na casa do doutor lá, o Andrei lá no... tudo preto de graxa, e só os olhos aparecendo. O que ele espera de nós no nosso trabalho? A Dona Maria Lúcia lá naquela no Zulmira, quando eu estudei no Zulmira, o lema era: Zulmirão entra burro e sai ladrão. Né? Isso aí hoje deve ter melhorado, imagino, um monte, né? Romanos 12, versículo 1. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. O que a gente pode ofertar a Deus então? O nosso... Que jeito, Gui? Primeira coisa, você precisa ter horário para acordar. Se você não tiver um horário definido para acordar, meu irmão, ainda que você... Isso daqui é oração. Cara, não pensa que isso é brincadeira. Não pensa que eu estou falando coisas que não tem base aqui. Se você pegar Sabedoria 16, Isaías 29, todos eles vão falar daquele que acorda e busca Deus, que quando ele chega lá, Deus já está esperando. Estou falando para você acordar de madrugada, não. Estou falando para você ter um horário. Você precisa ter um horário para acordar. Ainda que seja de segunda a sexta, esse horário, sábado e domingo eu tenho o direito de dormir até tarde. Não, é esse horário. Domingo é o dia do Senhor. É o dia que você pode ofertar para Ele algo. Que não vai ter preocupação, que você pode ali rezar o teu terço com qualidade. Você pode ali tirar ali um tempo ali. Porque, meu irmão, nós somos privilegiados aqui em Cornélio, hein? Só na catedral tem 4 horários de missa no domingo. Então você precisa ter o quê? Isso é vida de oração. Um horário para acordar. Santo Agostinho fala assim, ó: o demônio não dorme, mas você está dormindo. Ele fala assim: Deus não deu a vida pelo sol, pelo galo, pelos pássaros, pelos animais, mas eles todos acordam cedo. Mas Ele deu a vida por você e você está dormindo ainda. São Jerônimo fala assim, ó: aquele que acorda, depois que o despertador toca, ele não levanta com o seu anjo da guarda, ele levanta com um demônio. Por quê? Um dos pecados capitais é a preguiça. Fala comigo, preguiça. Olha para essa pessoa que está do teu lado, vê se ela tem cara de preguiçoso aí. Você já está com sono, já está com o farol baixo. Se você, aí no nosso tempo, inventaram algo desgraçado chamado soneca no celular. A pessoa sabe o horário que é para ela acordar, Andrei. Ela sabe o horário, mas ela coloca ali um tempinho para ela ter o prazer de dormir mais 5 minutos, 10 minutos. Eu uso o soneca ao contrário. Para acordar antes, o soneca é a verdade. Então, não, você precisa ter é o minuto sagrado. São José Maria Escrivá fala. Minuto sagrado é o quê? Olha como que é espiritual isso daqui. Se você se acostuma, eu vou colocar esse horário para a soneca tocar, para tal horário eu poder acordar. Você já não tem retidão, você já não tem prontidão no levantar. E aí, a hora que você pega um terço, você está cansado, você está acostumado a soneca, você vai falar o quê?
vou rezar esse terço aqui deitado, com a luz apagada, porque o meu anjo da guarda vai terminar. Vai terminar, sim. Vai terminar. Agora, se você já está acostumado a acordar no horário, você fala, não, eu vou rezar aqui desperto, andando, para mim não dormir. Eu vou sair lá fora, vou dar uma volta na rua com o meu terço aqui, para eu não cochilar, porque eu sei que se eu ficar quietinho agora, não vou repousar no espírito, eu vou só acordar amanhã de manhã. Isso daqui é muito sério. Horário para acordar, você vai definir esse horário. Segunda coisa, eu preciso te dar uma espiritualidade sólida. Uma coisa é eu falar o que eu acho, outra coisa é eu falar aquilo que foi uma revelação de algum santo da igreja, mas eu preciso te dar aquilo que está na Bíblia, aquilo que tem testificado na palavra de Deus. Você concorda comigo, sim ou não? Sim. Então vamos lá comigo, Lucas 11, Evangelho de São Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Quando você vai procurando, responde, você tem sofrido? Você olha para a tua vida, você vê sofrimento? Sim ou não? Pode ser sincero, velho. Não? Sim. Cara, tem gente que carrega cruz pesada, hein, velho? Tem gente que eu conheço aqui que no lugar eu não... Agora, sofrer aqui na terra para não descansar na eternidade. Você imagina isso? Sofrer aqui, olhar para trás e ver uma vida de sofrimento, de cruz, e depois da morte, hora que era a hora de viver a paz eterna, e para um lugar de um sofrimento ainda maior. Conscientemente, se a gente soubesse o que estava lá atrás, a gente ia fazer todo o esforço possível para se salvar, para descansar eternamente. Meu irmão, não é gostoso dormir? Que delícia dormir, Pai do céu, gostoso demais. Agora, quando você vai entendendo o mundo espiritual, Lucas 11, para fundamentar a oração, versículo 1. Um dia, num certo lugar, fala para nós onde que é, não fala, só fala que é um certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, eu imagino os discípulos esperando o mestre voltar, sair da capela, para eles poderem conversar com ele. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos, deve ter sido o Pedro, os caras sempre soltam que é ele, né, cara? Sei lá, deve ter sido João aqui. Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Que João que ele está falando aqui? João Batista. Disse-lhes ele, então, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixei cair em tentação. Aí ele vai mudar de assunto, em seguida ele continuou, se alguém... Então ele ensina uma oração. Vamos para... Quem que está ensinando a oração aqui? Quem que está ensinando? Então essa oração aqui, quando você reza ela, o céu reza com você, amém? Amém. O Pai Nosso, a oração perfeita. Lucas 1. Vocês perceberam que quando os discípulos perguntam para Jesus, eles usam um argumento. Ensina-nos a rezar como? Como? Tem a oração que os discípulos de João rezavam na Bíblia? Porque devia ser uma liturgia, devia ter um horário, alguma coisa. Por que é omitido? Os discípulos, alguns discípulos aqui eram discípulos de João, André, Pedro, eles vieram da comunidade de João Batista. João Batista era o fundador, eles eram membros da comunidade de João Batista. Isso daqui o Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, ele vai defender que antes da comunidade primitiva, João Batista já tinha uma comunidade, que alguns lugares que Jesus sai em missão, ele fica alojado nessas comunidades de vida já de João Batista. Primeira, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26.
No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por quem? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por? Quando você é enviado por alguém, você vai transmitir o quê? Com a mensagem que quem mandou? A pessoa. Beleza? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era? Entrando o anjo disse-lhe: Ave, o Senhor é contigo. Vamos para o versículo 40 aí. Não, 42. 42. Aí mesmo em Lucas 1. Na mesma página. Na mesma página. 41. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia de quem? Quem que vai falar agora? Quem que vai falar? A primeira parte, quem que falou? Não. Deus Pai. Agora quem que vai falar? O Espírito Santo, através de Santo. Mas é quem que fala? Isabel cheia? Exclamou em alta voz: bendita e bendito. Então nós vemos que a primeira parte da Ave Maria está na Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre as mulheres. E a segunda parte? Santa Maria, Mãe de Deus, nós pecadores, agora. Santa Catarina de Sena fala assim, ó: o Papa, Cristo e a Igreja são um só. Então a Igreja acrescenta a segunda parte. Então o Papa, o Cristo e a Igreja são um. Então a gente vê a primeira parte, Deus Pai, a segunda, o Espírito Santo, a terceira parte, a Igreja, para entender que a Ave Maria é uma oração celeste. Volta para Lucas 11, porque tem uma mulher escrava de Maria aqui participando da pregação. Tem uma mulher que tinha feito a preparação com certeza. Lucas 11. O que é o contexto aqui? Um caminho espiritual. Eles vêm, pedem para rezar, Jesus ensina, Jesus está falando de oração, e no meio da pregação a mulher brada algo. Lucas 11, versículo 27. Que horas que é aí? Alguém tem horas? Tem horas? Não, eu perdi meu relógio. Você imagina essa cena, o mestre pregando aqui, e aí uma pessoa. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo. Uma mulher fez o quê? Não é igual as mulheradas daqui não, que fica rezando baixinho, não. Era uma mulher do reteteiro, uma mulher avivada no Espírito Santo. Ela levantou a voz, é que nem a Lu, quando ela começa a pregar e vê o Espírito Santo, ela começa a dar uns brados e fala: oh, saudade de ver essa mulher dando uns gritos aqui. Levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Todos os santos da igreja, todos os santos não, mas alguns santos da igreja, especial o Padre Antônio Vieira, ele fala assim, ó, ele vai fazer essa ligação, porque aqui é um louvor a quem que essa mulher faz? É um louvor a quem que ela está fazendo? Bem-aventurado, feliz o seio que te amamentou, bem-aventurada essa mulher, ela louva a Virgem Maria, ela exalta Nossa Senhora, ela não tem medo de proclamar as glórias de Maria. Mas o que é a mística aqui? É o rosário, o Pai Nosso e a Ave Maria. Porque o que é o rosário? É uma coroa de rosas que eu oferto a Nossa Senhora. Por que Deus omite a oração de João Batista? Quem gosta da oração de São Bento aqui? É Cruz Sacra Simic Luc Nodraca Simic. Mas quem que fez? Quem que fez essa oração? São Bento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. É uma oração sagrada? É. Mas não é uma oração bíblica. Porque, olha aqui que eu vou falar.
Sabe por que ele omite a oração de João Batista? Pega comigo João 3. Rapidinho, pega lá. Você está em Lucas, vai um pouquinho mais para frente. Que isso é lindo demais. Eu acho que foi o evangelho desses dias isso daqui. João 3, versículo 31. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala das coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Vamos ler comigo o versículo 31, bem forte. Aquele que vem de cima É superior a todos. Aquele que vem da terra e fala das coisas. Aquele que vem do céu. Essa oração que veio do céu, o Pai Nosso e a Ave Maria, ela é superior a todas as outras orações. Por isso que ele omite de João Batista. Se você pegar Isaías 6, qual que é a oração do céu? Os serafins ficam dizendo unanimemente: Santo, Santo, Santo. Mas quando você pega o teu rosário para rezar a tua oração, que é uma oração do céu, acontece o que eu vou te mostrar em Apocalipse. Pega lá comigo, Apocalipse. A hora que eu leio o Apocalipse, eu quero que você dê uma salva de palmas para Deus, hein? Que você vai entender a força do rosário. Faz de conta que a gente não combinou isso daqui. Faz de conta que você entendeu a mística da parada. Quanto tempo você demora para rezar o teu terço? Mais ou menos. Não, caprichado aí. Meia hora, 30 minutos? Olha o que acontece quando você reza o teu terço. Pega lá Apocalipse. Apocalipse é fácil achar, hein? Pelo amor de Deus, demorar para achar Apocalipse é duro, hein, André? 8, Apocalipse 8, Lourdes. Filha de São José. Até com uniforme. Essa camisa aqui está nos top 5 da comunidade, hein? Apocalipse 8. Quando enfim abriu o último selo, fez silêncio no céu durante cerca de meia hora. Quando você reza o teu terço, o teu rosário aqui, o céu silencia para ouvir a tua oração. Quando você reza o teu rosário aqui, meu irmão, o céu fez silêncio. Os serafins ficam quietos porque a mãe está sendo invocada. Uma oração celeste está acontecendo. Viva Nossa Senhora! Ô, meu irmão, vocês querem bater de frente com nós? E aí eu vou te falar algo mais profundo ainda. Você não é obrigado a acreditar, mas eu acredito, Santo Afonso Maria de Ligório acreditava e outros místicos da igreja acreditavam. Santa Gertrudes tem uma revelação que ela diz que na Assunção de Nossa Senhora os anjos ficavam assim: bem-aventurado o seio que te amamentou, bem-aventurados os seios que te amamentaram, bem-aventurados os seios que te amamentaram, e começaram a louvar. Só que em um determinado momento, quando Nossa Senhora chega e a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vê ela chegando, agora os anjos, os querubins, os serafins, tronos, potestades, principados, anjos, arcanjos, os 9 coros silenciaram. E aí foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que rezaram: Ave gratia plena, Dominus tecum, benedictus tu in mulieribus. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre as mulheres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo receberam ela. E entenda que ele não continuou a outra parte da oração, porque a outra parte eles falaram: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. A segunda parte era do Filho, né? Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E aí a outra parte é: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Como eles não são pecadores, eles não precisaram, eles só saudaram ela com essa primeira parte, meu irmão. Então eu estou te dando uma espiritualidade que é possível no teu dia a dia você rezar. 2 coisas se você sair daqui. A partir de hoje tem um horário para acordar. Se você não reza o terço, rezar o terço, pelo menos o terço. Se você já reza, o que é a meta? É o rosário. Nesse mês de maio nós vamos falar das 15 promessas do rosário. Eu só vou pegar uma.
São 15 promessas, meu irmão, que a Imaculada fez. Ela bateu no peito e ela falou para São Domingos de Gusmão. Só falta eu ter perdido o papel. Eu anotei aqui, não era que eu queria, mas vou pegar uma aqui, nós vamos ter tempo para... Tá lá? Pega na capela para mim lá, Tomás, um papel que tá lá do pai, uma folha minha. Embaixo da... Vocês viram lá, cara, Deus mostrou para vocês trazerem para mim. Meu irmão, dessas 15 promessas, 3 para aqueles que rezarem o rosário devotamente. Aqui ela está falando de 3/3. O rosário são 3/3 na sua essência. Se você rezar o gozoso, o doloroso e o glorioso, você está rezando o rosário. O Papa João Paulo ele faz um apelo, um acréscimo do terço luminoso. Meu irmão, se você rezar um terço a mais, você vai estar rezando mais graça. Nós não somos contra. Agora, traz aqui, Tomás, rápido, não para, não desvia o olhar não, filho. A 11ª. A 11ª, achei. Promessa de Nossa Senhora para quem rezar o rosário devotamente. 3 vezes aqui ela fala que ela garante o céu. Fala, fica tranquilo, se vocês rezar o rosário devotamente, eu vou guardar um lugar bom para vocês. O meu irmão é a Imaculada que pediu, hein? Só que ela tá falando de rosário aqui, 3/3. Mas para quem não tá rezando nada, se já começar a rezar 1/3, já tá bom demais. A 11ª promessa ela fala assim, ó: tudo o que pedires pelo rosário será concedido. Fala comigo, glória a Deus. Tudo que pedires pelo rosário será, se não se opuser à vontade de Deus. E a salvação da sua alma. Teve gente na Bíblia que pediu coisa má, que pediu coisa errada, e eu te provo isso. Eles pediram um rei para Deus. Eles não tinham rei. Deus não tinha isso na mente dele. O que Deus tinha? Que o povo seguisse os mandamentos. Deus mandou Saul como rei. Eles ovacionaram Saul. O que aconteceu? Quebraram a cara. João e Tiago pediu o que para Jesus? Vocês lembram? Nós queremos 2 cadeiras, uma à tua direita, outra à tua esquerda. Não pediram isso? Vocês pediram coisa boa? Não. Eles nem sabiam o que estava falando. Eles nem sabiam que ali estava a Imaculada de um lado e São José do outro, né, Andrezão? Ô meu irmão, isso daqui já está reservado. Eles não falaram, mas pode ter certeza. Isso daqui eu não sou místico, mas pode ter certeza que do lado do trono do mestre, do lado direito vai estar Nossa Senhora, do lado esquerdo São José. Se nós vamos contemplar isso, é outra conversa. Não tem como não ser outra. Pediram coisa má. O povo do deserto pediu carne, pediu alimento. Ele estava empapuçado ali e Deus mandou. Agora o apóstolo Paulo, ele que falou da oração indignamente. Para acabar, não vou pegar mais passagem nenhuma, mas essa você tem que ver. 2 Coríntios 12. O homem que foi arrebatado ao 3º céu e lá viu coisas que são difíceis de falar. 2 Coríntios 12. Vamos pegar no 4, não ia pegar, meu irmão, mas você fez uma oração para mim aos pés de São Miguel Arcanjo, você está com moral aqui na casa. Versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Rapaz, eu achava que tinha só um céu, tem 3 céus. Tem 3. O judeu acredita que tem 7, mas a igreja fala daquilo que está na Bíblia aqui, 3 céus. Não dá para entrar nisso daqui, mas depois a gente troca uma ideia sobre isso. Se foi no corpo, não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Fala para nós então, meu irmão, o que você viu lá? E lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido a um homem repetir. Agora ele vai mudar de assunto. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade, mas abstenho-me para que ninguém me tenha em conta de mais do que vê em mim. Ouve dizer de mim, presta atenção agora. Demais,
para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da verdade. Versículo 8: 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Ele faz o quê? Um pedido, para que Deus tire dele o quê? O sofrimento. Tira de mim esse espinho na carne. O que é o teu espinho na carne? O marido? A esposa? O trampo? O patrão? A doença? A dor? O medo da morte? O vício? 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza. Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela toda a minha força. Então até o apóstolo aqui, ele fala: meu irmão, a gente pode se enganar. Romanos 8:26, ele fala assim, ó, nós não sabemos o que pedir. Nós não sabemos o que pedir, mas o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza com gemidos inefáveis. Ana estava no templo e diz que o profeta olhou para ela, a Ana do Antigo Testamento, 1 Samuel, olha para ela e fala assim, ela está embriagada, só os lábios dela mexem, ela estava assim. Padre Antônio Vieira olha isso e fala assim, ó, quando você reza o teu terço, que jeito que você fica? Não é assim? Por isso que Satanás quer tirar essa devoção de nós. E nós estamos num tempo de guerra, meu irmão. Guerra, para ser mais mariano. Eu encerro essa pregação. Que horas são, cabeça? Só para ver se dá para rezar, trazer o mestre aqui.